Em nosso estudo de hoje está na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Emmanuel comenta na lição 11 do livro Ceifa de Luz, a riqueza real. Cada criatura transporta em si mesma os valores que amealha na vida. Os sábios por onde transitam conduzem no espírito os tesouros do conhecimento. Os bons, onde estiverem, guardam na própria alma a riqueza da alegria. Os homens de boa vontade carregam consigo os talentos da simpatia. As pessoas sinceras ocultam na própria personalidade a beleza espiritual. Os filhos da boa-fé cultivam as flores da esperança. Os companheiros da coragem irradiam de si mesmo a energia do bom ânimo. As almas resignadas e valorosas se enriquecem com os dons da experiência. Os obreiros da caridade são intérpretes da vida superior. A riqueza real é atributo da alma eterna e permanece incorruptível naquele que a conquistou. Por isso mesmo, reconhecemos que o ouro, a fama, o poder e a autoridade entre os homens são meras expressões de destaque efêmero, valendo por instrumentos de serviço da alma no estágio das reencarnações. Desacisado será sempre aquele que indisciplinadamente disputa as aflições da posse material, olvidando que há 1000 caminhos sem sombras para buscarmos com o próprio coração e com as próprias mãos a felicidade imperecível. A responsabilidade deve ser recebida, não provocada. Muitos ricos da fortuna aparente da terra, funcionaram na posição de verdugos do Cristo, sentenciando a morte entre malfeitores, sentenciado à morte entre malfeitores. Entretanto, o Divino Mestre, com as simples e duras traves da cruz, produziu, usando o amor e a humildade, o tesouro crescente da vida espiritual para os povos do mundo inteiro. Eu dizia lá no Evangelho, né, que o patrimônio verdadeiro é aquele que a gente traz dentro do coração, onde nem o ladrão, nem as traças podem alcançar. E essa sentença é uma sentença maravilhosa sempre para a gente analisar, porque a gente vai observando quais são os tesouros que a gente pode estar buscando dentro do coração, que não são os tesouros da vida material. Ela pode até ser a capacidade de você conquistar materialmente e de administrar materialmente. Isso é um tesouro da alma, tudo bem. É uma coisa que você leva contigo mesmo. Emmanuel faz aqui uma enumeração de casos para a gente, né? O sábio está sempre levando conhecimento para onde for, o bom está sempre levando a riqueza da alegria, vem trazendo, né, alguns desses tesouros, que são vários os tesouros desse patrimônio imperecível. E mais uma vez ele chama a atenção para a gente sobre qual é a riqueza real, falando sobre o quanto é passageira e o quanto é efêmera essas disputas que a gente tem pelo ouro, fama, poder e autoridade. Então são 4 coisas aqui, ó. É o ouro, é o dinheiro, é a fama, também é o poder e a autoridade. São 4 coisas que as pessoas lutam, brigam para conquistar, e depois que conquistam, elas costumam, né, com muita frequência se comprometer muito, ou então muitas das vezes até se arrepender também do que conquistou, porque modifica completamente a vida da pessoa e vem uma responsabilidade muito grande junto com ela. É claro que sempre a gente vem lembrando que Jesus, ele diz que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Mas ele não diz que é impossível, né, o rico entrar no reino dos céus. Ele só diz que no estágio que a gente se encontra, ainda por conta do egoísmo, da vaidade, do orgulho, a gente pode ter alguns problemas pela frente, né, e são problemas que eu, por exemplo, ontem assistindo uma entrevista de uma cantora que, quando criança, ela conquistou nossos corações com aquela coisa, né, da música infantil, e vendo um quadro aí hoje de muita luta contra a depressão, muita luta, né, para poder também sobreviver ainda, né, do seu trabalho musical. E essa menina, ela falou uma coisa, ela falou, se ela pudesse voltar atrás, ela não teria entrado na vida artística muito cedo, porque ela perdeu a infância muito cedo,
né? E também ela falando que a vida dela, por conta da fama, ela não tem liberdade para ir em qualquer lugar, para frequentar qualquer lugar, e que a pessoa acaba estabelecendo para si mesma uma espécie de cárcere invisível, porque você tem que eleger muito bem os lugares que você pode ir, que não pode ir. Até nos lugares que você elege, você vai sempre encontrar alguém que vai estar ali de paparazzo, de tirando foto, de prestando atenção, de pedindo autógrafo, de maneira que a pessoa não tem mais privacidade para fazer as coisas dela. Mas é uma coisa que muita gente, ó, fama, aquele artista famoso, aquela pessoa famosa. E a gente se dá conta, né? Quantas vezes a gente teve a oportunidade de ver um artista famoso em locais públicos. E de parar para pensar, raríssimas vezes a gente teve essa oportunidade de ver, te contando nos dedos. Uma vez eu vi aquele cantor assim, eu vi aquele ator da Globo, aquele ator do SBT, né, das redes aí de televisão que são as mais famosas, não sei aonde. Mas eles não têm liberdade para poder estar nos lugares mais comuns, que normalmente são os lugares que a gente frequenta. Não tem essa liberdade. Então, o dinheiro, a fama e depois o poder e a autoridade, que nem sempre são coisas que andam juntas, tem uma diferença de uma para outra. Às vezes a pessoa tem poder, mas não está investido na autoridade, né? Ele não é o detentor daquele cargo, mas ele tem o poder. Ele consegue influenciar aquelas pessoas que estão nomeadas mesmo oficialmente. E também são expressões, né, de destaque efêmero e destaque que a gente acaba depois respondendo por tudo que a gente fez enquanto esteve, né, na posse do ouro, da fama, do poder e da autoridade. E muitas das vezes a gente se lamenta amargamente das consequências das atitudes que a gente fez. São muitas das vezes, não são todas as vezes. A gente vai encontrar exemplos de políticos, de representantes do povo, né, que chegaram do outro lado da vida com a consciência deles super tranquila, de que fizeram aquilo que podiam fazer e não levaram, não carregaram com si mesmo esse complexo de culpa todo que muitos carregam. Então tem casos sim, tem casos de pessoas que chegam realmente, principalmente aqueles políticos que a gente teve aqui no nosso país, lá do início do século XX, da virada do século XIX para o século XX. A gente vai ter exemplos de Bezerra de Menezes foi político, Eurípides Barçanufo foi político, Dom Pedro II, segundo Humberto de Campos na obra Coração do Mundo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, foi um missionário aqui no Brasil, é um dos espíritos mais exaltados, né, em relação à política. E a gente vai encontrar político, tem um livro aí maravilhoso falando Getúlio Vargas em Dois Mundos, contando a história de Getúlio Vargas, como ele foi recepcionado no plano espiritual, a situação dura que ele passou no início por conta do suicídio, mas depois ao reconhecimento de todo um povo por toda a evolução que teve na sua época, mesmo com os erros praticados que são normais de ser humano, mas pela consciência tranquila de que fez o que podia ser feito dentro daquela geração, vai fazer a diferença. Agora, ele veio chamar aqui a atenção para a gente, né? Desacisado será sempre aquele que indisciplinadamente disputa as aflições, porque acha que aqui o ponto principal de conquista seria esse, quando na verdade não é. São os tesouros do nosso coração, a disciplina que a gente desenvolve, a capacidade de compreensão, capacidade de perdão. Tudo isso são patrimônios que a gente vai trazendo, e todos esses que ele vem falar aqui: coragem, resignação, caridade, boa fé, sinceridade, traz um monte de boa vontade também, são patrimônios que a gente vai trazendo dentro da gente. Ele termina dizendo para a gente que a responsabilidade deve ser recebida e não provocada, que muitos ricos da fortuna aparente da terra funcionaram na posição de verdugos do Cristo, que foi sentenciado à morte entre malfeitores. Entretanto, o Divino Mestre, com as simples e duras traves da cruz, produziu, usando o amor e a humildade, o tesouro que é o verdadeiro tesouro. São muitas lições chamando a nossa atenção nesse ponto de vista, e é bom que a gente tenha sempre essa lembrança dos espíritos com relação ao que realmente vale a pena na nossa vida. A gente tem que pensar numa coisa: a qualquer momento a gente pode ser convidado para ir para o lado espiritual, que estaremos levando
com agente de patrimônio. Fica a reflexão para cada um. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.